Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, o primeiro trimestre de 2023, do qual vamos estar falando de avivamento espiritual. Na nossa primeira lição, que tem por título O Avivamento Espiritual, nós estaremos dando início ao novo ano letivo da Escola Bíblica Dominical, o segundo ano do novo currículo da CPAD, como todos os irmãos já estão sabendo, onde estudaremos neste primeiro trimestre a respeito da necessidade do avivamento espiritual para a vida de cada salvo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós entendermos bem, nós vamos introduzir esta lição de uma maneira ampla, que em tempos de apostasia e de frieza espiritual, quando tudo indica que o ser humano ele mergulhará nas mais densas trevas do materialismo ateísta, que é profundamente anticristão e preparatório para o reino do anticristo. Nós já estudamos nas lições anteriores e até vou fazer menção a respeito disso, né? É extremamente oportuno que venhamos a nos debruçar sobre o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. No ano passado, como os irmãos bem lembram, de forma muito feliz e oportuna, nós vimos a necessidade de termos conhecimento do que são as Escrituras. Qual é a essência da doutrina de Jesus através do Sermão do Monte. Também vimos a necessidade de estarmos alertas para as sutilezas de Satanás, na tentativa da deturpação do verdadeiro evangelho da doutrina. E por fim, a extrema necessidade de estarmos prontos e preparados para escaparmos do iminente juízo divino, relembrado pelo profeta Ezequiel. Tudo isso está relacionado com um dos dois aspectos dos erros que são cometidos pelo ser humano, que leva à perdição espiritual. O próprio Jesus deixou bem claro lá em Mateus capítulo 22 e 29, quando desafiado pelos saduceus, já no final de seu ministério, quando ele disse que uma das fontes dos erros é não conhecer as Escrituras. Ao lado disso, também Jesus disse àqueles homens que eram extremamente materialistas que, além de não conhecer as Escrituras, eles também não conheciam o poder de Deus. Então, nós temos que ficar bem alertas a respeito de que este trimestre ele vai nos levar a um conhecimento mais profundo das Escrituras, mas também nos aprofundarmos no conhecimento do poder de Deus, do que Deus é capaz. Para isso, nós teremos essa nossa primeira lição do trimestre, o avivamento espiritual. O nosso texto áureo, ele vai se encontrar no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Essa é a dedicação do templo, do primeiro templo, o Templo de Salomão, no capítulo 7 do livro de Crônicas, do segundo livro de Crônicas, que, como no trimestre passado nós vimos a glória saindo, essa passagem é a glória entrando no templo. A nossa verdade prática ainda vai nos dizer assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. E nessa lição, para sermos bem didáticos, ela vai ter 3 objetivos que nós vamos tentar bater com os irmãos para que os irmãos consigam desenvolver as suas lições. Primeiro dele, nós vamos tentar conceituar o avivamento. Existem diversos conceitos, nós vamos buscar um conceito mais simples. Os irmãos busquem outros conceitos que complementem o que está na lição e o que será passado para vocês. Depois nós temos que elencar, a própria revista diz elencar, é citar, é saber dizer as condições para um avivamento espiritual. E por fim nós temos que justificar essa necessidade, o porquê precisamos de um avivamento espiritual. Para a introdução, a gente tem que entender o avivamento espiritual. O avivamento espiritual ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja. O crescimento é o alcance da igreja, onde nós pretendemos chegar. Sem avivamento espiritual, nós não vamos chegar muito longe. Nós não vamos caminhar muito. Então, o avivamento espiritual ele é indispensável. Sem avivamento espiritual, nós não crescemos.
O desenvolver é o fortalecimento das bases doutrinárias. O desenvolvimento é nós alargarmos. O desenvolvimento é nós termos fundamento. O desenvolvimento é o que nos faz vencer as sutilezas de Satanás. E o cumprimento da missão integral da igreja. Afinal de contas, todos nós sabemos que a igreja tem 3 missões básicas. Primeira missão para com Deus. E nós temos que cumprir a nossa missão para com Deus, que é de louvor e adoração ao seu santo nome, à sua presença, obedecer à sua vontade, conhecer a sua palavra, viver uma vida santa diante de um Deus que é santo. Essa é a primeira missão da igreja. A nossa segunda missão como igreja é para com nós mesmos, aonde nós temos que buscar edificar os nossos irmãos, aonde a Bíblia nos vai nos dizer, confortando-nos, exortando-nos, ajudando-nos, ou seja, da igreja para com a igreja, porque nós precisamos ser fortalecidos e viver uma vida fortalecida na presença de Deus. E a Bíblia diz que a própria palavra vai nos dizer, né, que nós devemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Missão da igreja para com a igreja. E por fim, a grande missão da igreja, ou a missão mais singular da igreja, é para com o mundo, para aqueles que estão fora da igreja, que Jesus nos deixa a grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, sem avivamento espiritual, ou melhor, o avivamento espiritual é indispensável para que eu adore a Deus, para que eu conforte o meu irmão e para que eu busque o mundo, ou melhor, busque as pessoas no mundo. Avivamento espiritual é condição primária para que a igreja proclame o evangelho. Se não existir uma igreja avivada, se não existir um povo avivado, não conseguimos proclamar o evangelho, porque lembrem-se o que o apóstolo Paulo escreve na Epístola de Romanos, que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Avivamento espiritual é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Vivemos tempos tenebrosos e a própria Bíblia vai nos ensinar que esses tempos não vão melhorar, eles vão piorar cada vez mais. Afinal de contas, como estudamos no trimestre passado, no livro de Ezequiel, nada melhora. Tudo vai piorar até o momento dos juízos de Deus. Elianaldo Renovato, que é o comentarista dessa revista, ele ainda vai usar uma frase dizendo assim que avivamento é o ato de se avivar, dando uma definição, ou seja, de se tornar mais vivo. E aí ele usa algumas características que são muito importantes nós guardarmos. Ele diz que é nos tornarmos mais vivos, mais ativos, mais intensos, despertados e nítidos, ou seja, mais vivos no sentido da vida como essência, mais ativos no sentido de trabalho, mais intensos no sentido de buscar, mais despertados no sentido de ouvir a voz do Senhor e nítido de nos mostrarmos para o mundo, porque afinal de contas a igreja, nós somos chamados para fora, nós somos chamados para aparecer e para transformarmos este mundo. E ele ainda vai se continuar dizendo que este é um termo bastante usado no âmbito religioso, para se referir a um período de renovação espiritual. E nós entendemos que a igreja, a verdadeira igreja, ela vive em novidade, não em uma renovação, porque a renovação a gente pode entender que é algo que está acabado e que ressurge. Não, a igreja tem que continuar avançando em novidade, sempre em novidade. Novidade na presença de Deus, novidade na glória de Deus, novidades na busca pela palavra de Deus. Mas o que é o avivamento espiritual? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o avivamento espiritual é que ele é uma intervenção de Deus. O ser humano ele não é avivado. O ser humano não vai se avivar. Quem aviva é a presença do Espírito Santo, é uma intervenção divina, é um ato de vontade de Deus. Deus deseja intervir na humanidade, intervir na sua igreja, então ele aviva o seu povo, ele aviva a sua igreja. E esse avivamento só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração. Se não deixarmos espaço para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo nos convencer, para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, não haverá avivamento. João escrevendo Apocalipse capítulo 13, versículo 20, ele vai dizer mais ou menos assim, que o Senhor, e aí a Trindade toda unida, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, se não abrirmos a porta do nosso coração, não dermos espaço para o Espírito Santo, nunca experimentaremos um verdadeiro avivamento espiritual. Uma igreja volta-se para Deus buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual de cada um de nós. Porque as circunstâncias das nossas vidas, de todas elas, externas e internas e externas, serão transformadas. Quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais andarmos na presença dele, mais quisermos ser avivados, mais transformadora será a atuação do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Essas circunstâncias, elas vão ser totalmente transformadas e andaremos, como diz a Bíblia, de glória em glória. Existe uma pré-condição e a nossa revista vai falar dessa pré-condição. Dentro da história que nós vamos ver hoje, nós vamos ver a parte do 2 Crônicas, ali toda aquela parte não, mas nós vamos ver quando Deus promulga o grande desafio da igreja, o grande desafio do seu povo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí ele vai dar toda aquela sequência de atos que nós devemos estar sempre buscando compreender e nos inserirmos dentro. Também vamos estudar o profeta Ageu, e aí nós vamos ver alguma coisa no profeta Ageu, nós vamos ver o profeta Isaías, nós vamos ver em Esdras também, quando fala de um grande avivamento que está no livro de Esdras, então nós vamos tocar em alguns tópicos, mas se nós formos perceber, o avivamento na palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, ela sempre precede ou é precedida por uma crise. Algo que acontece, algo que abala, algo que muda, que tira o homem da zona de conforto, e muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque dizem grandes especialistas, psicólogos principalmente, eles vão dizer que na zona de conforto nada nasce, nada se cria, nada se consegue. Seja uma zona que nós criamos, onde tudo é muito fácil, tudo muito simples, e que não temos necessidade de nada, então não nos mexemos, e muitas vezes Deus precisa nos mexer. A igreja, quando foi fundada, ela estava lá escondida, ela estava lá debaixo, no cenáculo, todos eles com medo, até que o Espírito Santo os impulsionou para fora. E houve uma grande crise, porque houve uma grande perseguição, então com essa perseguição eles antes se espalharam ainda mais. Então a palavra de Deus, ela começa, o avivamento no Novo Testamento, ele vai começar justamente com uma grande perseguição, com uma crise. Então, uma crise é uma situação que condiz com um avivamento. Até mesmo o próprio livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, o próprio Deus, na sua presciência, ele vai dizer assim, se eu cerrar os céus, ou seja, acabou a chuva, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, ou seja, vejam só, crise, crise, crise. Nós vamos ver que no livro de Ezequiel, qual era a crise? O povo estava indo para a Babilônia. No livro de Isaías, qual era a crise? Os assírios estavam atacando. No livro de Esdras, qual era a crise? Lá os homens queriam que a cidade de Jerusalém não fosse reconstruída. No livro de Ageu, qual era a crise? Afinal de contas, Zorobabel voltou com Josias e o povo, mas o povo não construía o templo, e aí Deus cobrava do povo. Então são momentos de crise. A crise, ela pode ser moral, político-econômica. Nós, nesse mundo, hoje, nós vivemos uma gigantesca crise moral, onde a moral está simplesmente sendo deturpada em todos os meios. E vamos entrar dia sim, dia não, em crises políticas e crises econômicas. Nós podemos ver que crise econômica ela tem se mantido uma constante. Crise política, nós verificamos que ela também é algo que é cíclica. Por vezes se acalma, por vezes se agita, mas todo momento de crise é algo que nós devemos perceber que é o momento em que nós podemos e devemos crescer espiritualmente. Claudio Honor Andrade, ele ainda vai usar uma expressão bem interessante quando ele diz assim que o avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. Lembrem-se da igreja primitiva, eles eram unânimes nas orações, no partir no pão, eles eram unânimes, eles eram um único corpo. A igreja avivada, ela é unânime na presença do Senhor.
Helenaldo Renovato, ele vai dizer que ninguém, por mais santo que seja, produz um avivamento espiritual. O avivamento vem de cima, dos céus. É produzido por Deus através do Espírito Santo. Então não corramos atrás do homem que diz, aqui na minha igreja tem um avivamento. Não. A igreja, a congregação, o local pode estar sendo avivado, mas para que esteja sendo avivado, há necessidade de que o Espírito Santo esteja atuando naquele lugar. Muito cuidado. Paulo, escrevendo os Romanos 8:28, ele vai usar assim a seguinte expressão: se cremos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, logo, temos que entender que Deus permite as crises para moldar o nosso caráter, nos fazer lembrar de que somos pequenos, nos conscientizarmos de que somos dependentes dele e que nós estamos mortos espiritualmente e precisamos ser avivados constantemente pela presença dele. Entendamos, toda crise se levanta por um determinado motivo e Deus sabe muito bem por qual motivo. Se é para que nós reconstruamos o nosso caráter, nos lembremos de quem nós somos, busquemos mais a face dele, e isso é única e exclusivamente atinente à vontade de Deus. Para que haja, então, o avivamento espiritual, nós podemos observar diversos comportamentos diante das crises. Algumas pessoas ficam com medo, outras pessoas se revoltam, algumas blasfemam, outras se desesperam, inclusive aqueles em último estágio tentam tirar a própria vida. Mas a palavra de Deus, ela pode e ela muda o rumo de uma crise. Voltando ao texto de 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter, então eu, Senhor Todo-Poderoso, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Então vejam só, Deus muda completamente a crise. No livro de 2 Crônicas ele fala que cessaria a chuva, viria os gafanhotos, mas se o povo se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ele ouvirá, perdoará e sarará. Por quê? Porque nós servimos um Deus que tudo pode. Então, o primeiro item, a primeira condição para avivamento, segundo o livro de Crônicas, é humilhação. Humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. É entendermos que nós não podemos nada e que Ele pode tudo. Que nós não somos donos de nada e Ele é dono de tudo. Que nós não detemos todo o conhecimento provém dEle. Nós precisamos dEle, dependemos dEle, somos servos dEle, agimos através da vontade dEle. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira condição, se humilhar. Orar. E aí, sem oração, não há avivamento. A oração seria mais ou menos como um caminho, um trajeto que nós devemos percorrer. Porque uma vida de oração é uma vida de vitória. Uma vida de oração é uma vida de estarmos conectados com Deus. Uma vida de oração, ela é uma estrada que nos leva diretamente à presença do Todo-Poderoso. Sem oração, já diz o velho jargão evangélico, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então, sem oração, não há avivamento. Podemos perceber se uma igreja é avivada quando ela busca esse avivamento de acordo com a frequência, nos cultos de oração, na prática das orações, na perseverança em orar com propósito. Lembra que o apóstolo Paulo diz? Perseverai em oração. Devemos estar sempre buscando a face do Senhor. E a buscar a face do Senhor, que é a terceira condição, enquanto é humilhar, orar, buscar a face, é quando chegarmos na presença de Deus, deixarmos Deus falar conosco. Porque muitas pessoas oram. Tem muitas pessoas que oram horas a fio, mas não buscam a face do Senhor porque não ouvem a voz do Senhor, não obedecem à vontade do Senhor, não buscam saber o que Deus quer que elas façam. Elas apenas dobram seus joelhos e pedem, quando na realidade nós devemos levar as nossas súplicas,
levar as nossas necessidades, mas deixar Deus falar conosco, buscar a face do Senhor, muito mais do que qualquer outra coisa, é querer saber qual é a vontade dele, o que tu queres que eu faça. Isaías, quando viu o alto sublime trono de Deus, ele gritou assim: envia-me a mim. Ele não pôs condição nenhuma, ele então buscou a face do Senhor. Quando buscamos a face do Senhor, ouvimos a voz dele. Quando ouvimos a voz dele, somos obedientes, então somos abençoados. Mas também a quarta e última condição que ele diz: convertam-se dos seus maus caminhos, uma conversão sincera de pecados. Não pode haver avivamento dentro da igreja sem confissão dos pecados, sem que nós deixemos os nossos maus caminhos, sem que nós nos lembremos que nós somos maus e precisamos constantemente buscar a face do Senhor e entender o que Deus quer de nós. O salmista, escrevendo o Salmo 66, versículo 18, ele diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Claro que existe iniquidade dentro do nosso coração, mas nós devemos estar sempre diante da face do Senhor, diante da presença do Senhor, porque se nós deixarmos o nosso coração mandar, Deus não nos ouvirá e então não receberemos um avivamento. Este é um caminho. O que Deus mostra no capítulo 7 do livro de Crônicas é um caminho. A crise ela pode ser uma pré-condição para esse avivamento. Às vezes uma crise é necessária para que haja um avivamento, para que o quê? Para que eu me humilhe, para que eu busque a face do Senhor, para que eu decida confessar os meus pecados e para que eu me converta dos meus maus caminhos. Então toda crise ela tem e ela existe por um motivo. Nós temos que ter certeza e crer que o motivo, Deus está preparando a sua igreja para algo muito maior. Salmo 56, os versículos 13 e 4, o salmista escreve assim, ó: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei. Em ti, Senhor, pus a minha confiança e não temerei. Que pode me fazer o homem? Filipenses, Paulo escrevendo aos irmãos na igreja de Filipos, capítulo 4, 6 e 7, ele vai dizer assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pedro nos ensina que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu devido tempo vos exaltará. Está muito difícil haver avivamento em muitas igrejas hoje. Por quê? Porque muitos crentes não se humilham, muitos crentes não oram, muitos crentes não buscam e muitos crentes não abandonam seus pecados. Para que haja o avivamento espiritual, é indispensável que nós reconheçamos que precisamos andar na presença de Deus. A nossa Bíblia de aplicação pessoal, ela tem um ótimo, nas suas notas de rodapé, ela tem um ótimo apontamento a respeito desse assunto. Quer que nós pequemos individual, coletivamente ou como nação, o perdão virá se seguirmos essas condições. Primeiro, humilhe-se, admitindo os seus pecados. Ore a Deus pedindo perdão. Busque continuamente a Deus e afaste-se desses comportamentos pecaminosos. No comentário do Novo Testamento, ele ainda diz, ao comentário do Antigo Testamento, ele ao passar por essa parte de 2 Crônicas, ele vai dizer, se o povo de Deus fizesse 3 coisas, o Senhor responderia de 3 maneiras. Se o povo se humilhasse, ou seja, se submetesse, orasse, se arrependesse e se voltasse, ou seja, confessando seus pecados, Deus então ouviria, perdoaria e sararia sua terra. Mas qual a necessidade de um avivamento espiritual? Bom, a necessidade de um avivamento espiritual é por causa da desobediência. Os profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu. Amós, escrevendo no capítulo 2, versículo 5, vai dizer, por isso porei fogo em Judá. Isaías, no capítulo 8, versículo 7, ele vai dizer assim, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do rio fortes e impetuosas, ou seja, Deus foi alertando o povo de Judá até o momento em que não mais pôde Deus aplacar o seu juízo. Ele teve que exercê-lo. Com isso, nós estudamos no livro passado, na revista passada, que o profeta Ezequiel vê todas essas coisas. Primeiro, e talvez a maior de todas
os juízos que Deus fez com o povo foi retirar a glória dele do templo, e com isso o templo foi destruído. Por ignorar a voz do Senhor, o povo é levado a cativeiro, e o templo foi destruído. No próprio livro de Ezequiel 5:12, os irmãos devem ter lido na revista passada, um terço do povo morreu de fome, ou de peste, o outro terço morreu por espada e o outro terço foi levado cativo. Ezequiel 5:12 diz exatamente isso, uma terça parte de ti morrerá, ele prediz isso, e se consumirá a fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Jeremias, que era do mesmo tempo, da mesma época que o profeta Ezequiel, ele vai escrever que no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, veio Nabucodonosor e cercou a cidade de Jerusalém. Ou seja, eles foram levados cativos. 70 anos se passaram. O profeta Daniel então começa a entender o que o profeta Jeremias havia escrito a respeito dos 70 anos e começa a pedir a misericórdia de Deus. E Deus, misericordioso, e que ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. O povo já havia sido trabalhado por Deus nesses 70 anos. E aí vem o profeta Ageu. Lembremos que os últimos 3 profetas do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são pós-exílicos. Eles voltam com o povo para a terra, já havia se cumprido 70 anos e eles estão voltando. Então, Ageu escrevendo, e é uma leitura um pouquinho grande, eu vou ter que fazê-la, no capítulo 1, os versículos 2 ao 9, ele vai dizer assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas. E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeai muito e recolheis pouco. Comei, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então vejam só, Deus requerendo do povo rebelde que reconstruísse o templo. Deus tem que ser a prioridade. Queremos um avivamento? Deus tem que ser prioridade. E quando decidimos que Deus é prioridade, então ele levanta homens e mulheres para realizar a obra. No tempo de Ageu, ele levantou Zorobabel, que era o governador, era o príncipe. Ele levantou Josué, que era o sumo sacerdote, e o resto do povo. Continuando a leitura do capítulo 1 do livro de Ageu, os versículos 12 a 14, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. E quando eles trabalharam, Deus cumpriu o seu propósito. O capítulo 2, versículo 4 diz, ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, sumo sacerdote, esforça-se todo o povo, e trabalhai, porque eu sou convosco,
diz o Senhor dos Exércitos. Se queremos um verdadeiro avivamento, nós temos que nos colocar à disposição de Deus para que Deus opere nas nossas vidas. E com isso, o capítulo 2 do livro de Ageu, ele vai ter o fechamento, onde ele fala que por intermédio daquele avivamento que começou ali, então viria o desejado de todas as nações, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no capítulo 2, versículo 7 a 9 de Ageu diz assim, ó, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vimos isso nas profecias do profeta Ezequiel, onde Ezequiel vai tratar a respeito justamente desse templo e desses templos que surgirão com o juízo divino. A nossa lição vai falar a respeito de Ciro, como um pré-avivamento do povo de Israel, onde existe a promessa de Deus, que ainda chama Ciro de seu ungido, lá no livro de Isaías 45, 150 anos antes do nascimento de Ciro, Deus já proferia, né, dizendo assim, diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, a fim de abater as nações, ou seja, Deus já foi preparando todo o caminho para o avivamento do povo. Vejam só, Deus, ele é presciente, ele sabe todas as coisas de antemão, então ele sabe quando tem que surgir uma crise, para que então o povo tome ciência, para que o povo tome posição, mas ele prepara todo o caminho. Ciro ouviu esse chamado, e o próprio profeta Jeremias, né, nas suas profecias, ele vai dizer justamente isso, porque assim diz o Senhor certamente, que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E aí entramos no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 2 e 3, que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o qual fez passar pregão sobre todas as nações, sobre todo o seu reino, dizendo, o Senhor Deus dos exércitos me deu todo o reino da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Ou seja, Jeremias, 70 anos antes, fala a respeito disso. Isaías, 150 anos antes, vai falar também a respeito disso. Deus preparando o avivamento para o seu povo. Porque na época de Isaías, e um pouco antes, o povo estava caído, decaído. Não havia, a casa do Senhor era abandonada. Então Deus foi preparando para que chegasse o momento do avivamento do povo. E aí então o povo conclui o templo. No livro de Esdras, no capítulo 6, né, que esse templo foi concluído. Houve um grande avivamento em consequência disso, né? Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, os filhos que vieram do cativeiro fizeram a consagração da casa do Senhor com alegria e assim comeram a Páscoa e voltaram alegres e celebraram os pães asmos com alegria, que o Senhor tinha alegrado, tinha mudado a sorte dele, tinha mudado tudo, tinha feito com que a casa dele se tornasse novamente a casa da presença de Deus. O avivamento que tanto nós queremos, ele vai começar com uma crise. Mas quando nós nos levantarmos, então veremos a mão poderosa do Senhor. A necessidade de avivamento, precisamos de avivamento constante. Precisamos viver uma vida de avivamento. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento. E o que é inércia? Inércia é falta de reação, inércia é estagnação, inércia é não sairmos do lugar e não nos mexermos. E a igreja foi chamada para avançar, foi chamada para vencer, foi chamada para atuar. Não devemos nunca parar, meus irmãos. Avivamento é constante movimento. Nós presenciamos o crescimento da frieza nesses últimos dias, da mornidão espiritual, e aí o livro de Apocalipse, lá nas 7 igrejas, ele vai justamente falar a respeito de uma delas, Laodiceia. Era uma igreja morna, que Deus não suportava, que nós não sejamos esta igreja morna, porque o fechamento de muitas igrejas é uma realidade na Europa. Se alguém já leu notícias, muitas igrejas na Europa estão virando qualquer outra coisa, menos igreja. Estão se vendendo os templos e transformando em lancheria, em boate, em cinema, em um monte de coisa. Nós aqui ainda no Brasil ainda não vivemos plenamente essa realidade. Mas se nós não nos humilharmos, não orarmos, não buscarmos a face do Senhor e não abandonarmos os nossos pecados,
nós vamos passar por esta mesma experiência de esfriamento espiritual. Em vez de viver um avivamento, viveremos um esfriamento. Deus é o poder acima de todos os governantes. É Ele quem unge, é Ele quem decide, é Ele quem faz tudo, meus irmãos. Em muitos lugares no Brasil e no mundo tem-se a impressão de que uma frente fria vai estar se passando. Mas Efésios capítulo 5 e versículo 14 nos dá um alerta. Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios, diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Para concluirmos esta aula, nós temos que entender que a vontade divina é reacender a chama que está se apagando. É o avivamento. Deus deseja o avivamento, mas para que haja o avivamento, nós temos que tomar a nossa posição para esse avivamento. Se for preciso, ele usa uma crise. Oséias capítulo 2, versículo 14, ele ainda vai dizer assim, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. A exigência de Deus é que o povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. O avivamento espiritual, para aqueles que entenderem a mensagem, não tardará. Porque, como eu disse, muitas vezes o avivamento ele vai ser um avivamento individual, vai ser um avivamento coletivo, um avivamento nacional. Mas primeiro nós temos que buscar o avivamento pessoal, individual. Eu tenho que viver uma vida avivada. E para que eu viva uma vida avivada e que eu possa contagiar os outros, eu tenho que entender que eu tenho que me humilhar, orar, buscar a face e me afastar dos caminhos tortuosos. O avivamento é fundamental. A sobrevida da igreja é fundamental para que a igreja sobreviva. Para isso, alguns valores precisam ser resgatados. Especialmente, eu vou citar apenas 2, talvez os mais essenciais de todos. A oração, como catalisador do avivamento. E quanto a catalisador, eu quero dizer que é o que acelera o processo. O catalisador é um químico que, quando misturado com outra substância, ela acelera o processo de transformação. Então a oração é um catalisador, ela é que vai acelerar esse processo. O segundo é o ensino da palavra. E aí a palavra eu reputo como combustível, é aquilo que impulsiona, é aquilo que dá força, é aquilo que dá agilidade. Então, sem oração e sem ensino da palavra, não teremos uma igreja avivada. Resta-nos pensar no futuro da nossa igreja, futuro da igreja do Senhor. Não podemos nos esquecer que dependemos de Deus e sem Ele nada nós podemos fazer. A igreja é serva da palavra de Deus e diante da palavra de Deus nós devemos sempre nos dobrar. Que nesse trimestre, meus irmãos, nós possamos fazer que nem o profeta Abacuque, que escreveu: aviva, Senhor, a tua obra entre nós. Que esta primeira lição abra as portas para que busquemos um verdadeiro avivamento na presença do Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra entre nós. Agradeço a todos a oportunidade e desejo um ótimo trimestre, no nome de Jesus.